Estamos ao vivo! Boa noite, galera, boa noite. Hoje a gente está aqui com a Bigel Viola, Gangue Gangrena, diretamente da Alemanha, meio alemã, meio brasileira. Está aqui com a gente para passar um pouco de informação, um pouco de conhecimento, que a gente acredita que vai agregar muito, muito aí para todo mundo. Uma apresentação. Boa noite, feliz que agradecer o convite, né, de vocês. Acho que a gente vai, enfim, falar de assuntos que eu considero muito importantes e que eu acho que a gente deveria conversar cada vez mais. E a gente tem aqui um vídeo da Viola dançando, para quem ainda não conhece. Para quem ainda não sabe, esse ano a gente decidiu fazer esse quadro aqui nas redes sociais, do Passa a Visão, tanto com lives quanto com posts informativos, com conteúdos que a gente acha relevante. E a gente decidiu trazer a Viola hoje para falar um pouco sobre o corpo feminino no breaking. Isso às vezes parece muito banal, mas na verdade tem muitas nuances, muitas questões. A gente sabe que o corpo masculino e feminino são diferentes, mas às vezes quais são essas diferenças e como a gente lida com elas fica um pouco nebuloso. Eu achei que seria válido trazer esse assunto à tona de novo para quem possivelmente não assistiu, para quem tem as mesmas dúvidas. Viola, a palavra está com você. Vamos lá. Eu queria começar com o título da live, só para deixar isso um pouco mais claro, assim, né? Porque quando eu falo dessas experiências e pesquisas e tudo mais, eu falo muito de uma experiência própria e dos meus estudos, né, que sempre agregaram ao meu treino. Então, a gente falando disso, assim, é um corpo feminino de uma mulher que nasceu biologicamente mulher e se identifica como mulher, e a gente trata muito especificamente de uns assuntos que é, por exemplo, o treino conforme o ciclo menstrual, junto a questões de alimentação, que tem efeito ao hormônio da gente. E aí, é só isso que eu queria deixar claro, assim, né? Que o corpo feminino, nesse meu caso, eu nasci mulher, me identifico como mulher, trata dessas questões, e é nesse meu que eu faço minhas pesquisas. Na verdade, eu comecei isso porque eu estudei dança na UFPA, né? Eu me formei em dança na UFPA. E eu tive uma professora de pilates que, enfim, começou com a gente tratar de assuntos muito específicos dos corpos diferentes. E eu quis pegar a parte da bacia, porque eu pensei naquela época que a gente tem aquele quadril muito mais pesado, né? Então a diferença entre homem e mulher deveria ser nisso aí também. E além do fato de que tem uma pequena diferença assim, entre o formato e tal da estrutura óssea na bacia de fato, né? A maior diferença não é essa. A maior diferença são os hormônios mesmo. A gente tem um hormônio muito diferente, isso faz uma diferença enorme no nosso treino, o nosso jeito de poder ganhar musculatura. É uma diferença mais hormonal mesmo. E aí eu queria começar com um artigo que eu li numa revista americana, né? E nesse artigo eles estão não é uma revelação em si, né? Mas eles estão falando do time de futebol dos Estados Unidos, que ganhou a Copa Mundial em 2019. E eles foram o primeiro time assim, de atletas
que falaram que estavam construindo o treino ao redor do ciclo menstrual das mulheres. Faz todo sentido a gente trabalhar ao redor disso. E aí tem isso, né? Dentro do artigo, a primeira coisa que eles falam é conheça seu ciclo. Então, o que é super importante como mulher é a gente saber como o nosso corpo funciona durante o ciclo, porque nem toda mulher vai sentir isso igual. E aí, só que tem alguns fatores, assim, do corpo biológico que menstrua, que a gente pode se conscientizar para poder aprimorar o nosso treino. Então, tem isso, né? O que eles falam, assim, que é do dia 1 ao dia 5 da menstruação, a gente tem, acho que chama estrogênio. Estrogênio. Estrogênio, que é o hormônio feminino, né? Nessa fase, o estrogênio é baixo e a testosterona é alta. Tudo que a gente... Isso aí é a melhor condição para a gente agregar musculatura. Então, essa ideia de que a gente não deveria treinar durante a menstruação, talvez não seja algo que em si é tão bem estudado. Eu acho que para mim, por exemplo, isso não vale. Eu tô muito mais fraca os dias antes de menstruar. Então, nos dias de menstruação, da condição de hormônio que a gente tá, é a fase ideal pra gente treinar. É uma fase, assim, não é a melhor fase, mas é uma fase muito boa principalmente para criar musculatura, para, enfim, por exemplo, bananeira, freezes, essas coisas é muito bom treinar nessa fase. Sendo que já no yoga falam que não é nem para virar de cabeça para baixo durante a menstruação, né? Porque vai meio que contra fluxo. Então, isso também é de cada um se sentir. Mas, de questão de hormônio, é uma hora boa de treinar. E aí, depois do dia 6 até o dia 14, a estrogena sobe, a gente tem um pouco mais de energia e a gente recupera mais fácil. Então, isso também é uma boa fase para um treino super intenso, assim. Isso quer dizer, por exemplo, o que eu gosto muito de treinar é aquela Cypher of Death. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, que é do Paul One, do que eu sei do Paul One, que é uma Cypher que faz... Eu faço ela sozinha também, principalmente durante a quarentena agora. Gente, eu tava fazendo ela sozinha. Não tinha muita opção. Se tiver gente, a ideia é essa, que se for o meu momento, né, da Cypher of Death, eu entro 30 segundos, faço uma entrada de 30 segundos, vai a pessoa do meu lado 30 segundos, vou eu de novo 30 segundos, vai a próxima pessoa 30 segundos, até aqui que eu Aqui a gente chama 30 segundos de amor. Então. Talvez é melhor esse nome. Eu conheço com esse Cypher da Morte. Mas dá para fazer isso, né? Mesmo com só 30 segundos de intervalo e os outros 30 segundos faz uma entrada como se estivesse na Red Bull, assim. Não é Red Bull, não, gente. É qualquer batalha. Aí, só para dizer que nessa fase, assim, dia 6 a 14 do ciclo é uma boa condição de hormônio para fazer esses tipos de drills, né? Aí, do dia 15 ao dia 23, sobe um hormônio que chama progesterona. Essa aí eu também não conheço há muito tempo, não, mas é um hormônio que tem efeitos colaterais. E aí, esse hormônio tem, por exemplo, um efeito colateral de aumento de peso, de inchaço, retenção de líquidos, cansaço, desconforto. Não é ainda TPM, mas assim, é uma fase. É chegando lá, e é uma fase que é super importante. Super importante, assim, é sempre foda, né? Nada disso é mandamento, né? Mas vale a pena a gente prestar muita atenção na nossa alimentação, nessa fase, por exemplo, enfim, né? Nos desejos que vêm, respeitar o cansaço também, né? Vale a pena, talvez, fazer um dia de descanso nessa fase. Vale a pena
assim, né? Acreditar no próprio instinto, na própria sensibilidade. De não se forçar demais, assim, porque o risco de se machucar seria um pouco maior nessa fase, assim. Daí, o dia 24 até o 28 é essa fase que tem estrogena baixa, progesterona baixa e é a fase da TPM. Então, nessa fase é válido pensar em exercícios para reduzir estresse mesmo. Isso aí, cada um que sabe também. É alongar, é pilates, é yoga, é natação. Mas é bom, se sentir o desejo de ir nos exercícios de força, também investir mais nos exercícios de força, tipo, segurar um freeze por muito tempo, assim. Não muito essa questão mesmo dos drills e da atividade muito intensa nesse sentido. Isso é o que essa página traz, né, de informação sobre essas atletas em si, né? Mesmo esse termo atleta ser algo ainda questionável dentro do que a gente faz, né? Eu acho válido a gente se inspirar nisso, porque é uma atividade, mesmo sendo uma arte e sendo a arte da dança, né? É uma atividade que é muito física. Sim. E a gente, ao contrário dessas mulheres dentro do atletismo assumido como profissão, a gente não tem ninguém para nos acompanhar, né? Eu fiz um workshop uma vez sobre alta performance e foi com uma especialista e teve a participação do André Rockmaster. E uma coisa que ele falou, assim, que eu levo comigo, assim, para sempre, desde aquele dia, é que o breaking, ele exige uma prática atlética e uma execução artística. Eu acho que mais ainda como mulher, sabe? Porque querendo ou não, tem um processo. Eu fiz esses dias uma live com a Biga de Lu. Foi uma live que a gente fez a partir de outro assunto, né? Que foram essas histórias que rolaram ao redor do Crazy Legs e dos abusos, enfim, que ele foi acusado, né? Não é que o nosso corpo, o corpo feminino de mulher que, enfim, lida com essa situação, por exemplo, da menstruação, né? Que necessariamente a gente tem uma falta de possibilidades ou de poder ali. Eu acho que a gente não tem, não, mas a gente tem que se conscientizar de todo um processo histórico, social. Eu acho que essas pesquisas, assim, da gente falar sobre a menstruação, sobre a alimentação, são pesquisas que são super valiosas e que dão um norte, assim, para a gente pensando nesse treino técnico, mas que todo esse histórico, assim, que a gente tem como mulher dentro de uma cultura muito masculinizada e dentro de uma cultura de dança também muito masculinizada, que é o break, né? Aí tem muito mais questões do que isso, né? E aí eu acho que eu gosto muito, assim, enfim, da gente pensar que essas medidas técnicas que a gente toma, né? Se conscientizando da menstruação, da alimentação, que vai meio que, enfim, vai dando um pouquinho de amenização nesse porque a gente consegue se concentrar em algo que realmente ajuda, sabe? E além dessa organização em relação ao ciclo menstrual e tudo mais, tem alguma outra dica que você possa dar que a gente consiga recuperar essa diferença que a gente tem em relação aos meninos? Assim, a gente fez uma enquete que a gente vai falar delas mais tarde, e muitas meninas disseram que realmente se sentem assim, que durante os treinos elas sentem que ficam um pouco para trás e que o tempo de evolução, conforme o tempo que elas demoram para conquistar, aprender certos movimentos e tudo mais. Você tem algo que possa ajudar nesse sentido? E a alimentação realmente tem um efeito. E tem muita gente que não sente isso, né? E eu conheço
Eu, pessoalmente, conheço muito mais homens que não têm essa preocupação muito, não. Mas eu fiz várias coisas, assim, pensando em aprimorar a minha alimentação, né? Então, tem uma coisa que eu estou fazendo há uns 3 anos, eu acho que é agora, que é o jejum intermitente. E o jejum intermitente, assim, para quem não sabe, né? Você pode começar. A gente faz um jejum todo dia, praticamente. Então, ou você para de comer 8 horas da noite, começa a comer 8 horas da manhã, aí são 12 horas de jejum. Isso aí é para iniciar, porque na verdade isso muita gente já faz de costume diário. Naturalmente. Isso. Aí eu tô fazendo 16 horas, que é eu paro 8 horas da noite de comer e só como meio-dia. Mas eu li também que mulheres, na verdade, podem, assim, basta mulheres fazendo o jejum de 14 horas, porque tem uma pequena diferença ali também, das necessidades, né? Que os homens que estão cheios de testosterona, enfim, eles precisam um pouco mais de energia através da comida. E aí, além disso, assim, tem várias questões por exemplo, eu faço um treino durante esse jejum. Então, tipo, como eu paro de comer 8 horas da noite, aí o estômago, ele trabalha umas 2 a 6 horas ainda pela digestão, né? Então, o bom é não comer muito tarde e não comer muito se comer tarde, assim. Porque tem galera que treina até 10, 11 horas da noite, né? A gente conhece isso. E aí, obviamente, você não vai dormir sem comer nada, né? Mas aí seria bom não comer uma coisa muito pesada. E nisso de não comer pesado, eu cheguei a um tipo de dieta que chama ketogênica, que é uma dieta na qual você não come nada de carboidrato. Mas nada de carboidrato, gente, quer dizer nenhum tipo de açúcar. Então, nem fruta, nem pão, nenhum tipo de raiz, nenhum tipo de farinha. É muita coisa que não come. Mas para dizer que o que pode comer é ovo e é carne, para quem, todos os latinos, né? E carne. Mas até para quem não come carne, assim, ainda tem a possibilidade de comer iogurte. Para quem não come nada disso, pessoa vegana, né? É bom todo tipo de castanha, abacate, que tem muita gordura também. Aí é realmente fazer uma pesquisa mais aprofundada dos nutrientes de cada alimento, né? Mas esse tipo de. Eu fiz até um tempo agora, eu tava, desde outubro, fiz essa dieta ketogênica, assim, de uma forma radical, assim, só sem comer nada de carboidrato. Eu não acho que isso seja necessário. Eu acho que cada um se experimenta da forma que quer e pode também, porque é muita organização, é muito castanha, é muito dinheiro, aí já tem que ver as possibilidades de cada um. Eu acho que basta que, por exemplo, de noite só faz uma refeição assim, uma refeição que não contém carboidrato. E aí eu não estou falando de carboidrato pouco, né? Obviamente, pode comer legume, pode comer salada, alface, enfim, ovo, eu amo ovo, eu acho ovo maravilhoso. Aí se comer um ovinho de noite com legume e alface, é algo que recupera muito bem o corpo e que não pesa muito para comer de noite. Então, essa sim foi para mim uma descoberta. A coisa logo depois que a gente treinou, é importante comer logo. Não deixa passar muito tempo. Então, sempre leve uma comidinha. E se for um ovo cozido, mara. E se for um pãozinho, mara. E se for um aipim, melhor ainda. Uma coisinha assim, batata doce, isso aí é ótimo para treinar. Então, tipo, logo depois do treino, tem que dar algo pro corpo, porque senão ele vai comendo a própria musculatura e a gente não se faz nenhum favor, porque de noite fica com uma fome miserável e aí vai comendo mais do que deveria e a recuperação já não vai do mesmo jeito. Então, isso é algo que requer só uma disciplina mesmo. Teve uma menina também que perguntou o que pode comer antes do treino, né?
antes do treino, ou come 2 horas antes do treino, se for uma refeição mesmo, ou então come meia hora antes uma coisinha pequena, assim. Pode ser umas fatias de batata doce, que dá muita energia, assim, um carboidrato complexo que chama, né? Por exemplo, batata doce, enfim, tem várias coisas. Mas aí é comer pouco, assim, porque se o corpo tiver digerindo durante o treino, aí não renda muito, sabe? Eu acho que, enfim, eu acho que mais pelo papel social, que a gente não está dando muito foco para isso, né? Mas a gente tem que evitar muito em gerar frustrações dentro de nós. Porque a gente sempre acaba, né? Tá, de novo falando da minha experiência, mas acaba se comparando com o treino dos meninos, acaba se comparando com a galera que tá no treino, acaba achando que tá com menos força, que tá evoluindo mais devagar, enfim, eu faço isso também para evitar que essa frustração faça com que eu já não consigo, enfim, né, ser artista dentro disso, porque não é só uma questão técnica, não é só, tipo, eu vou agora ver meu ciclo e minha alimentação e daqui a 3 meses eu vou saber fazer um flare. Dá para fazer assim, gente, dá para fazer. Porque questões técnicas a gente tem esse foco, eu acho maravilhoso. Agora, para eu não me frustrar no sentido de que, eu quero dançar, eu quero sentir uma certa liberdade, eu quero ter talvez uma estrutura que possa me guiar, mas mesmo assim eu estou sentindo também, né? Então nisso assim eu acho que é importante, eu acho que ajuda muito. Sim, a gente. Eu lembro também de uma coisa que você sempre fala, assim, e eu também concordo completamente, e eu acho que ajuda a gente ajuda a desencanar, de repente, quem tem ainda esse complexo de se comparar, de repente, com os meninos, do que consegue ou não consegue fazer, de que, independente, você não necessariamente tem que seguir uma tendência, seja tendência de movimento, de seja o que for, você pode descobrir o que você tem de melhor em você e explorar esse caminho, e aprender a se explorar aquilo que você tem de melhor e ser a melhor versão de você. E eu acho muito legal também que esse ano, no final do ano passado, rolou a final da Red Bull. E eu vi muitos comentários da galera falando, dos próprios b-boys falando, que foi muito mais interessante assistir as batalhas de b-girls do que as batalhas de b-boys, porque você assistia as batalhas de b-boys e todo mundo praticamente fazendo as mesmas coisas, e aquela competição de quem gira mais e tudo mais, e as big-girls não, as big-girls tinham muito mais diferença entre si, cada um com seu estilo, cada um desenvolvendo de uma forma muito única, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também, quando a gente vai se descobrir dentro do break, dentro da arte. Sim. E aproveita seus momentos, né? Eu vi um comentário da Maia, assim, que ela falou, será que a menstruação não é um benefício? Então, isso eu acho que é uma possibilidade, sim, porque a gente só não está usando, ou talvez tenha big-girls que estão usando, né? Mas eu acho que, em geral, a gente pode estar usando isso mais e, principalmente, passar isso para frente, para as big-girls que estão começando, para terem uma caminhada um pouco mais, enfim, né? Uma caminhada próxima. Mais leve. Tem essa fase que a gente falou, né? Da TPM e tal, dentro da menstruação, né? E também a fase pré-TPM, que ainda é uma fase também um pouco delicada, que, por exemplo, a gente, eu não sei se vocês conhecem isso, mas também a gente é muito mole às vezes. Às vezes o tônus muscular, ele baixa um pouquinho nessas fases. É muito mais fácil, enfim, a gente vira muito mais flexível e tal. E aí, elaborar coisas era sempre, né, esse preconceito de que toda mulher faz ponte, né? Toda mulher, enfim. E Deus sempre tem um monte de coisa na ponte. Não é toda mulher, obviamente, mas eu acho que a gente tem um pouco de vantagem por conta desse momento, assim, de hormônio que nos deixa com tônus um pouco menos. E aí a gente consegue fazer várias coisas muito flexíveis, assim. Aí cada mulher também tem a flexibilidade em outro lugar, né? Mas isso é algo que realmente a gente consegue aproveitar, tanto como a gente consegue aproveitar esses momentos para criatividade, né?
como você falou, você lida com essa situação e você faz o melhor disso. E dali... Falando em batalha, como que você vê essa questão? Big Girls contra B-Boy, assim, esse tem sido um tópico muito grande ultimamente, assim, na cena. Pelo que eu percebo, a cultura começou com as festas e tudo mais. E aí, mais pra frente, começaram os campeonatos, e sempre foi tudo unissex, uníssono, todo mundo junto. E em algum momento surgiu essa necessidade das batalhas de Big Girls por uma questão de protagonismo. Eram pouquíssimas Big Girls antigamente, não tinham tantas Big Girls como a gente tem agora. E, ultimamente, tem crescido muito mais o número de Big Girls e Big Girls num nível muito alto. Você acha que isso vai fomentar ainda mais essa cultura de ter as batalhas de Big Girls, ou que em algum momento elas vão ficar obsoletas? Eu acho que vai ter um momento no futuro no qual a gente não tem mais essa diferenciação, assim. Mas isso também pode ser um pouco utópico, né? Que eu tendo a ser muito otimista, assim. Mas assim, porque o que eu acho que está acontecendo é que a gente também vai transformando o nosso olhar para o break, né? Eu acho que as coisas sempre mudam, assim. Nunca vão se manter do jeito que tá, e eu acho isso uma coisa boa, mas aí variam também as opiniões. Mas o que eu acho que, assim, quando mudam as formas de nos julgar, quando uma coisa que tem muita... Enfim, né? Vamos imaginar cada um por si. O passo que acha que tem mais identidade de uma pessoa, que é super criativo, que, enfim, né? Que toda vez você se arrepia a ver, porque você vê muito uma representatividade de uma certa cultura, de um certo ser, né? Ali. Se um passo desses tem é avaliado como algo mais valioso do que um louco tecnicamente bem executado, eu acho que a gente chega a um lugar que também não tem mais essa diferenciação, porque se a gente sempre for pela massa muscular, aí eu não vejo isso tanto acontecer, porque o esporte, que é muito antigo, né? Todos os tipos de esporte, até hoje, sempre diferenciam entre homem e mulher. Porque tem uma questão mesmo que, se em vez desse ciclo que eu estava ali tentando fazer dia por dia, né? Se em vez disso você tem 30 ou 31 dias de testosterona, obviamente você vai ter um ganho muscular muito mais fácil. Disso ali a gente não vai correr, né? E aí, enfim, eu acho que tem essa possibilidade pelo fato de que a gente é uma arte, né? A gente está fazendo arte, a gente não está só no... A gente está entrando nesse contexto esportivo das Olimpíadas agora, mas eu acho que a cultura da arte sempre vai existir. Eu acho que é muito difícil, assim. Eu acho que é muito difícil generalizar, é muito difícil... Obviamente, o nível de dificuldade sempre vai ter seu valor dentro do breaking também, mas um passo muito criativo pode ter um nível de dificuldade, né? A gente já sabe também que tem uma diferença entre louco e louco. Não é qualquer louco que vai combater um movimento X, né? Eu só acho que... Eu vejo, por exemplo... E isso, bem bom que você falou, Salas, porque isso, por exemplo, também não é tanto uma questão de jurados tem que ser capaz de certa coisa. Eu acho que todos nós tem que meio que começar a mudar o olhar um pouco para isso, porque a gente acaba sendo jurado também, né? E competidor e jurado e enfim, ocupa todos esses espaços, e aí nisso eu acho que é mais uma aprendizagem do nosso próprio olhar e percepção. Antes da live, a gente movimentou um pouco as redes sociais e a gente fez algumas enquetes sobre o tema, sobre o assunto, e algumas pessoas... Para você, a diferença entre os corpos femininos e masculinos influencia no resultado dos treinos das Big Girls? E depois teve: você, Big Girl,
sente que fica para trás nos treinos em relação aos seus companheiros homens? 62% das meninas disseram que realmente sentem essa diferença, que ficam para trás. E 39% disseram que não. Mas eu lembro que muitos b-boys também responderam que não acham que influencia assim, a diferença. Por isso eu acho importante também que os b-boys estejam aqui para entender e aprender. Às vezes muitos b-boys têm big girls na sua crew, ou treinando junto, não sabem como lidar, não sabem entender, e eu acho que é importante esse diálogo entre as big girls e os b-boys para que um saiba lidar com o outro, porque existem diferenças e a gente tem que aprender a lidar com elas. A gente perguntou, né, se a galera acha que existe essa diferença entre os corpos femininos e masculinos, e se sim, a gente perguntou por quê. Júnia Martins, _CBS, falou assim: querendo ou não, o corpo feminino é mais fácil para alguns movimentos. A Tayane Almeida respondeu: sim, porque durante o ciclo menstrual o rendimento tende a... Rafael Martins respondeu: não sei se biologicamente é assim, mas sei que o treino existe para justamente se superar. A Abigail Grace disse: acredito que para nós Big Girls requer mais dedicação em relação ao corpo, preparo físico e alimentação. O Chris Mark respondeu: porque prática, talento e vontade não tem gênero. Então acho que ele quis dizer que não tem diferença. O Mike respondeu: porque breaking não é sobre fazer a melhor técnica, é sobre style, cada um tem o seu. O Quebrada falou assim: já vi muita Big Girl fazer as mesmas coisas que os B-Boys, então eu acredito que não influencia. E a Ruthelle disse que em diversas coisas, dentre elas o ciclo menstrual. E aí, em relação à pergunta, né, para as Big Girls, direcionada para as Big Girls, se elas sentem que ficam para trás, a gente perguntou para elas se você se sente, por que você acha que isso acontece? E a Tayane respondeu assim: compreendo os movimentos mais pela técnica do que pela força e organizando. A Júnia Martins disse: já o masculino tem mais força. Abigail Grace disse: eu tento pensar positivo, então começo a focar mais no treino e até mesmo peço dica para eles. O Sou Quebrada respondeu que só em relação a alguns movimentos, por limitações ocorridas de um acidente. O Chris Mark respondeu que apenas por eu ainda ser iniciante na prática, eles são todos veteranos. E a Ruthelle disse que tenta fazer uma rotina de treino mais focada, tipo, tal dia uma coisa, tal dia só footwork, e tal dia só musicalidade, enfim. Isso que a gente já falou, né, de organizar seu treino de diferentes formas, conforme você entende seu corpo que está mais disposto a determinada tendência. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que é que mulher treina o dobro para ganhar a metade, né? E assim, eu acho que a gente não tem como não falar sobre as questões mesmo históricas e sociais, assim, né? Pelo menos falar de uma forma breve, assim, né? Porque a gente achar que a gente, conhecendo nossas condições físicas específicas de mulher, nesse caso, já vai resolver. Eu acho que não é isso. Eu acho que isso é um passo que a gente pode dar para nos ajudar e ajudar as meninas que estão chegando, assim. Eu acho que dentro da nossa prática e da nossa evolução tem várias questões a mais, assim, né? Tem esse processo da gente, muitas vezes, sermos as únicas mulheres no lugar, de como uma Big Girl inicia a jornada no break, né? Como que você vai conhecer a parada? Será que seu ídolo... Existe isso, sua ídola? Não, acho que é do ídolo. Não, será que tem uma Big Girl que te inspira? Porque para mim demorou anos e anos e anos para ter uma Big Girl, assim, que eu falava, eu vou ter que focar numa Big Girl para me inspirar, assim, né? Um corpo que é um pouco mais parecido com o meu, ou enfim. Ou talvez, assim, né? Isso por agora, talvez no futuro também não precise disso mais. Mas eu acho que tem várias... Tem a questão da roupa, tem a questão de quem tá aí para te ajudar e quem tá aí com segundas intenções.
Então, o que eu sinto muito é que a gente entra nesses espaços e começa a aprender se comportar de uma maneira que a gente consiga sobreviver nesses espaços. E nisso, para em algum momento encontrar felicidade de estar nesses espaços, eu acho que é uma luta, assim, gente. Assim, pelo menos pelo que eu vivi e pelo que eu escuto de muitas meninas, né? Espero que tenha gente que começou com mais facilidade, assim, né? Mas eu acho que sempre tem, porque a gente, além de ter esses questionamentos que cada artista e cada ser tem sobre si mesmo, né? Que é será que eu consigo alguma coisa? Será que, enfim, né? Questionar o próprio talento, questionar em comparação aos outros, questionar se é necessário estar presente na Red Bull ou não para conseguir alguma coisa. Depois vem outras dúvidas, né? Tem muita gente que vive pela competição, tem outras galeras que vivem pelos projetos sociais, por compartilhar com a comunidade. Tem gente que faz tudo, assim. Eu ainda acrescento com essa questão do teatro, eu gosto muito de ver o break no palco também. Então, eu acho que essas questões são questões que todo mundo pode ter como artista, mas nós, como mulher, para ganhar espaço entre esse espaço, dentro dessa cultura que é masculinizada, não tem como dizer que não é. Eu acho que tem mais mulheres agora, tem mais b-girls, mas para mim tem mais b-boys também, sabe? Eu acho que o breaking em si virou um pouco mais comercial, ganhou um pouco mais de visibilidade, e daí começou a crescer a quantidade de gente ali dentro. Então, eu não tenho nem certeza se está tendo mais big girls em termos de porcentagem do que existia antes. Eu acho que como está tendo a batalha de big girls da Red Bull, acho que só teve 3, né? Há 3 anos que está tendo isso, então tem uma visibilidade também mais comercializada também para as mulheres dentro dessa cultura, mas afinal, assim, ainda eu acho que ainda são poucas, né? E aí, dentro dessa discussão, a gente tem vários assuntos que não são nada claros, assim, né? Porque quantas mulheres negras tem na panelinha das big girls que estão representando o break no mundo? Isso aí eu acho que a gente ainda tá num momento de não tá muito à frente disso, sabe? A gente não é nós que tá muito no poder em termos de saber quem é que tá representando a cultura em si, né? Eu acho que a gente ainda sofre muito, tanto uma sociedade assim machista, né, um patriarcado, como também essa ideia de que, enfim, a cultura é mais fácil para os caras. O B-Boy Alex, ele teve uma dúvida em relação à filha dele. Ele tem uma filha de 3 anos. E ele diz que quando ele vai treinar, ela tem vontade de treinar junto com ele, fica tentando girar de cabeça e tudo mais, mas ele tem essa dúvida de até que ponto ir. Se ele realmente, tipo, pega ela e, não, vamos treinar, ou se ele deixa ela mais livre e se descobrindo ali sozinho, ele fica com essa dúvida, ele não sabe muito como lidar com a criança. E é difícil, né? Porque a gente ouviu Terra, que eu acho que fez história, assim, com 3 anos girando de cabeça. Eu estou acompanhando bastante, assim, o cenário russo também, que é de você, enfim, se desesperar. Caiu, que é isso? Nem assista. Mas aí tem muita criança também, né? E, assim, de uma forma, assim, do que foi estudado sobre isso é que só deveria deixar a criança começar a fazer parada de cabeça a partir dos 6 anos de idade, né? Porque tem umas questões de que
a cervical da gente, que é a parte que segura a cabeça, né? A parte da coluna, assim, que segura a cabeça, não está desenvolvida o suficiente até os 6 anos de idade, mais ou menos, para poder segurar. De qualquer forma, né? O corpo do ser humano não é para ficar parado na cabeça, assim, se a gente for ver a estrutura óssea, né? Mas do que eu sei, até os 6 anos de idade é bom evitar um pouco, ensinar pelo menos, né? Eu ainda acredito que a criança tem um instinto muito bem evoluído, assim, que dá para deixar ela brincar, assim, né? E aí, se ela mesma... Eles ficam muito de cabeça para baixo, enfim. Se andar de 4, eu acho que o fute é maravilhoso também, já para crianças nessa idade, para brincar, eles são muito criativos, assim. As crianças que eu treino, eu comecei a treinar quando já tinha 8 anos de idade. E aí tá numa fase maravilhosa, assim, né? Eu vejo que na adolescência você pode dar e dar e dar e dar e dar e dar, e eles sugam mesmo. E são super criativos também. Eu queria também que todo mundo entendesse que deixa eles brincarem um pouco, assim. A Rutiele perguntou se tem alguma alimentação pré-treino que auxilia na disposição. Você já respondeu essa pergunta. Sim. Tem alguma coisa para acrescentar? Sim, batata doce, gente. Batata doce. Uma batata doce meia hora antes do treino, aí você voa. A Savaz perguntou o que é menstruação. O que é importante na menstruação e para nosso hormônio são coisas que também a gente consegue, além de saber repousar e tal, pensar na nossa alimentação, que a gente precisa de muito ferro, e para quem não come carne, isso são grãos, então, tipo, grão de bico, lentilha, feijão, e a gente precisa de gorduras boas. Gorduras boas não é sorvete, gente, é abacate e castanha e do ovo também. A gema do ovo também é uma gordura boa. Então, essas são coisas que ajudam com que a gente tenha os hormônios suficientes para menstruar de uma forma saudável. Produção, a gente tem pergunta aí da nossa plateia. A Savaz disse que sempre teve uma briga de inspiração. Bom. A Drica Oliveira disse, muito boa essa live, minha pesquisa de TCC é sobre isso. Massa, Drica, espero que a gente tenha colaborado aí com sua pesquisa. O Emerson Santos disse, estamos aqui aprendendo. Muito bem, Emerson. Todos os b-boys deveriam estar abertos a esse diálogo, que tornaria a convivência assim, muito mais produtiva para todo mundo. Se a gente... É só porque o Emerson falou ali, né? Que tá aí aprendendo. Eu acho que, enfim, é válido dar um espaço para as big girls, enfim, a gente precisa de outras, de outro, não é nem outro tratamento. De outra abordagem. Não, isso não. Eu acho que o que eu queria é que os b-boys voltassem o olhar para a big girl, para o breaking, para a arte dela, sabe? Mesmo... obviamente não é proibido se apaixonar por qualquer pessoa, você pode se apaixonar, mas deixe isso para fora do treino, sabe? Isso eu acho que o treino é um espaço assim, eu acho um espaço sagrado, sabe? Você se prepara para isso, enfim. A gente já tem essa preocupação da roupa, de não se alongar com a bunda virada para a galera, vira com a bunda para a parede, para poder se alongar. Eu acho que ajuda e b-boys ficam se trocando. Isso também é menos aqui no Brasil do que na Europa, assim, mas ficar andando de no meio da sala de treino, assim, trocando de roupa, enquanto a gente corre naqueles banheiros horríveis, sujos, assim, pisa em cima dos tênis para conseguir, enfim, trocar de roupa, focar na arte da pessoa, sabe? Eu não quero saber se você acha que nesse freeze minha bunda tá parecendo muito grande. Nunca perguntei isso, nem quero que você olhe para minha bunda. Se o freeze é massa, é isso que eu quero saber. Apesar de eu ter uma bunda, assim. As meninas só queria para as big girls que estão aqui e talvez não estejam ainda na rede de big girls do WhatsApp. Eu acho que é algo super valioso. Essa troca entre nós big girls, tanto a gente falando e recebendo as meninas que estão começando, quanto a gente ter essa troca e falar de uma maneira mais aberta, mesmo sendo assuntos que a gente
foi criado em não falar muito publicamente sobre, né? A gente teve uma troca dentro dessa rede de Big Girls sobre o coletor menstrual, que só a partir dali que eu comecei a usar. Então, isso é algo que acrescenta muito, gente. A Maia falou aqui que, usado da forma certa, poderíamos virar super. Uma pergunta filosófica para vocês, só para descontrair. O que é um corpo feminino no breaking para cada uma? Como eu falei no início, hoje em dia eu não entendo mais um corpo feminino só um corpo de uma mulher, né? Mulher falando no sentido, eu nasci com esse sexo biológico, assim. Então, se a gente fala de uma dança feminina, eu faço um link até para as batalhas de Big Girl, que a gente até comentou que muita gente está preferindo assistir as batalhas de Big Girl, que é toda um entender da dança, eu acho muito profundo por uma sensibilidade que eu vejo como feminina. Isso pode ser uma questão também de socialização. Eu não sei se... Eu acho que eu nunca diria que é um atributo biológico. Eu acho que os homens são muito criados a não serem sensíveis, né? E aí eu acho que um atributo do ser feminino é uma sensibilidade talvez um pouco mais aprimorada, e essa sensibilidade faz com que a arte, e nesse caso a arte do break, né, seja algo muito, enfim, cheio de detalhes. Eu vejo muita personalidade. Sim. Eu vejo a dança feminina como algo que vai se descobrindo e redescobrindo, e até, enfim, né, muda também com os estímulos sonoros, e é algo que tem um pouco mais de, eu acho, né, para mim, do que eu vejo um pouco mais de conexão consigo, com as próprias possibilidades, o próprio estado de se sentir, de estar no momento, né? E aí, eu acho que é isso. Pensei, quando ela fez a pergunta, pensei justamente na palavra personalidade. Eu acho que a mulher, ela tem um jeito específico, próprio de andar, de se mover, de fazer as coisas, e isso reflete na dança, né? A dança, ela reflete, é uma forma de expressão, justamente, né? Então, isso reflete na dança, na arte. Eu acho que é isso, personalidade, peculiaridade e força. É isso que representa um corpo feminino no breaking para mim. Mas que tipo de força seria isso para você? Força no sentido de tudo que a gente falou aqui, de tudo que a gente precisa pensar, de se organizar muito mais do que você falou, que às vezes os meninos não precisam nem se preocupar com o que estão comendo, mas a gente precisa pensar o nosso treino de acordo com como nossos hormônios vão estar naquela época, a gente vai precisar do que a gente vai comer, que vai deixar a gente com mais disposição, ou isso tudo, são muitas barreiras para serem rompidas e precisa de força para isso. Não força física necessariamente, mas aqui. É como se pudesse ver a luta do ser feminino. Isso. Né? E ela fica à vontade para fazer essas considerações finais, se você quiser dar um salve para alguém. Eu acho que não, salve sempre, né, para todas as mulheres. Eu me inspira muito, acho as mulheres incríveis, as Big Girls que já tiveram filhos, estão ali, as Big Girls que fazem trabalho de comunidade, enfim, as Big Girls negras que, enfim, a gente vê cada vez mais, elas conseguindo essa mesma luta e tal, que eu acho que espero que tenha essas plataformas mais, assim, cheguem nos grandes palcos. E eu queria só dar um recadinho antes da gente encerrar. Tá confirmado, dia 28 de fevereiro vai rolar a Qualifier Tropical Battle em BH, no viaduto de Santa Teresa. Fiquem ligados, em breve vai sair todas as informações certinho pra galera. E a edição principal
dia 6 e 7 de março, no Rio de Janeiro. Workshops gratuitos para todo mundo, workshop de house, workshop de rocking, workshop de transições. Os workshops vão ser feitos ou de maneira presencial ou de forma online, você pode optar pela forma que você achar melhor. O link para inscrição, para o formulário de inscrição, está na bio do nosso Instagram. Está na bio do nosso Instagram. E é isso, vai ter batalha 1 versus 1, 2 versus 2, Cypher, e tá todo mundo convidado para chegar com a gente, se divertir, trocar. E obrigada a todo mundo que assistiu aqui hoje, que trocou, que comentou, que perguntou. Espero que tenha sido produtivo, edificante para todo mundo. Muito obrigada pela companhia. E é isso, pessoal. Boa noite. Até segunda-feira que vem. Aplausos, aplausos para a Sabrina também, nossa produção aqui hoje. E é isso, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Falou.